Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Pereira, sou especialista em SQL Server e esse é mais um vídeo da trilha chamado Cloud Computer Azure SQL. Nesse vídeo, nós iremos falar basicamente sobre a configuração de firewall para Azure SQL Database. Basicamente, já foi disponibilizado um artigo lá no blog e basicamente aqui é a gravação desse artigo, tá? Então, caso você tenha alguma dúvida, já tem ali escrito com algumas dicas, algumas comparações de vantagens e desvantagens entre o firewall no contexto de servidor e de banco de dados, nós iremos falar um pouco mais adiante. O que é válido ressaltar, tá? Quando nós vamos configurar o acesso a um banco de dados, a um servidor, um SQL Server, servidor lógico dentro do Azure, ali relacionado ao SQL Database, existe dois métodos de acesso, né? O acesso público e o acesso privado. Nesse vídeo, nós iremos falar sobre o acesso público, tá? Ele acaba sendo bastante sendo utilizado hoje no mercado, mas sem dúvida nenhuma o ideal é utilizar o acesso privado, que se configura ali um private endpoint para poder acessar o banco de dados, tá? Não é o momento de falar isso agora, haverá outro vídeo, mas hoje nós vamos falar sobre o acesso público, tá? Então, quando nós falamos sobre o acesso público, basicamente é um acesso que é possível através da internet pública, através da internet que você tem na sua casa, por exemplo. Então, para poder limitar, para poder controlar o acesso e gerar segurança, é necessário e possível configurar um firewall, regras de entrada ali para dentro desse servidor, no contexto de servidor e de banco de dados. Essa imagem aqui que tem no na documentação da Microsoft, ela é bem didática e importante para a gente entender. Então, nesse contexto de acesso a público, você estando conectado na internet ou até mesmo recursos do Azure, que eu vou falar e destacar um pouco mais adiante, ele se tenta se conectar dentro do endpoint, né, que tem lá, que você pega no contexto de servidor, você se conecta a esse endpoint. Antes de efetuar a conexão, existe uma série de protocolos que é feito e diante deles também é feito verificado se existe uma regra de firewall primeiro no contexto de banco de dados. Se houver essa regra, você consegue se conectar diretamente no contexto de banco de dados. Se não houver essa regra, é verificado se existe uma regra no contexto de servidor. Se não houver, simplesmente falha essa conexão e se houver, permite a conexão para todos os bancos de dados. O que é importante destacar aqui? Diferente do SQL Server, que geralmente nós utilizamos na IaaS ou até mesmo standalone instalado em qualquer máquina, que seja uma instalação standalone, existe um padrão de criação de login, um Windows Authentication e um login ali comum, né? Diferente aqui no Azure, existe esse login comum, tá? Que é basicamente um login que vai permitir você se autenticar a uma instância, a um servidor de SQL Server, e você conseguir acessar todos os bancos de dados que está nessa instância, nesse servidor ali, seja dentro do Azure, tá? No entanto, existe um outro tipo de autenticação que é um usuário que é um usuário com senha, né? Que eu vou mostrar um pouco mais adiante ali para vocês, porque que faz sentido ter um firewall no contexto de banco de dados, também pensando nesse ponto e fora todo o contexto de privilégios, de segurança, para limitar o acesso mínimo aos bancos de dados, tá? Então pensa o seguinte que você tem uma aplicação, um serviço ou alguma pessoa que precisa se conectar somente em um banco de dados e não em todos os bancos de dados dentro de um SQL Server no Azure. Você vai configurar uma regra de firewall no contexto de banco de dados. Não é à toa que essa regra de firewall ela prevalece sobre a regra de firewall, né? Primeiro é verificada a regra de banco de dados e se não houver, parte para a regra de servidor, tá bom? Então essa imagem é bem didática, tá? Então, do banco de dados, permite só no banco de dados. E no contexto do servidor, ele te permite você conectar na instância para visualizar todos os bancos de dados. O que vale ressaltar aqui também, que uma coisa é permissão para conectar no banco ou no servidor. Outra coisa são permissões no contexto de banco de dados para manipular alguma coisa, algum objeto, permissão de DDL e assim por diante, tá bom? Basicamente é isso, tá? Então, tudo isso que eu mostrei para você tem uma breve explicação nesse artigo e eu quero mostrar ser um pouco mais didático sobre isso, tá? Eu estou conectado aqui no portal do Azure, então como é que eu configuro uma regra de firewall do contexto de servidor dentro do Azure? Então, se eu sei que é associado a um servidor, eu tenho que primeiro acessar o painel de SQL Server aqui dentro do Azure. SQL Servers. Aqui vai listar todos os servidores, assim como nos outros vídeos já foi explicado. Eu só tenho um SQL Server aqui, que é um servidor lógico. Eu posso acessar aqui na parte de Security e Network eu consigo acessar e configurar, tá?
O que eu posso fazer? Existem várias maneiras de chegar nessa mesma tela. Uma outra alternativa que é bem comum, eu estou abrindo outra guia aqui, eu vou acessar dentro do banco de dados, tá? Então eu vou vir no Home, eu vou acessar aqui, por exemplo, o SQL Database, tá? No meu caso só tem uma, inclusive no próprio nome já mostra o nome do meu banco de dados, e ele está alocado dentro do SQL Server Lab 01, ali que eu acabei de acessar na outra guia, tá? Eu conectando o banco de dados, eu vou ter um botão aqui de Set Server File. É basicamente uma opção que direciona automaticamente para a configuração de file no contexto de servidor. Não é nada diferente. Esse file não é contexto de banco de dados, tá? E vai direcionar para a mesma tela. Repare que é a mesma tela, ok? O que é interessante? Então eu comentei um pouco mais adiante que tem o acesso público e o acesso privado, tá? Então o que eu vou falar sobre hoje é o acesso público, né? Mas tem um access, private access aqui, que se cria um private endpoint, existe uma configuração no contexto de placa de rede, né? De uma VNet aqui no Azure, tá bom? Então, estou conectado, tá? Então, significa que está habilitado, então, para networks, né, específicas, né? Então, o que eu tenho que fazer? Aqui, eu já tenho uma regra, tá? Não tem problema nenhum eu mostrar esse IP, porque eu estou conectado numa VPN, então ele vai mudar constantemente. Eu vou deletar essa regra, ok? O que eu vou fazer? Com essa regra deletada, eu vou tentar conectar, tá? Dentro do endpoint do SQL Server que eu tenho aqui, do SQL Server que eu tenho aqui, para ver se eu vou conseguir autenticar. A configuração, pessoal, é bem simples, na verdade. Eu posso liberar para redes específicas, eu posso liberar para regras de firewall, né? Para range de IP ou IP específico aqui. Para me adicionar, basicamente, eu posso adicionar aqui um cliente IPv4 address. O que eu posso fazer? Repare que o Azure ele já é bem didático, né? Ele já identifica aqui automaticamente qual que é o meu IP público, né? Lembrando que o IP público não é o IP da sua máquina em específico, mas o IP associado à sua conexão com a internet da provedora, tá bom? Se não houvesse essa possibilidade, é bem simples. Se você digitar aqui meu IP no Google e acessar qualquer site, ele vai mostrar o mesmo IP. Então, por exemplo, o IP público é esse 18.229.117.97, ok? Então, voltando para cá, ele consegue adicionar. Antes de eu adicionar essa regra, que é bem simples na verdade, eu vou tentar conectar aqui dentro do SQL Server, tá? Então, eu estou com a credencial admin, colocando a senha e eu passando um endpoint, tá bom? E vou tentar conectar. Quando ele tentar conectar, repare que eu não consegui. E ele abriu uma nova tela falando para eu logar no portal do Azure. Obviamente, se houver permissão para logar no portal do Azure, porque se não houver, não vai ser possível, para ele adicionar uma regra automaticamente no contexto de servidor com esse IP público que está aqui. Então, assim, se eu não houver permissão para conectar o portal do Azure, eu não conseguiria, simplesmente não conseguiria conectar no SQL Server. Se houver, eu poderia simplesmente logar aqui, tá? Ele vai pedir para logar, escolher qual é a minha conta, autenticação completed, e quando eu atualizar essa página, se espera ver a configuração que foi feita aqui sobre o firewall, tá? Deixa eu ver o que ele pediu. Ok, vai estar em progresso. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está se comunicando com o Azure, com o SQL Server, e adicionando ali essa regra no contexto de servidor. Vou atualizar a página aqui novamente. Então, se espera que foi adicionada uma regra nova. Tá? Aqui até vale um ponto de atenção que geralmente as regras adicionadas automaticamente quando você loga e tem permissão no portal, geralmente tem esse nome, Client IP Address e a data e o horário, tá bom? Então é uma maneira até de se controlar. O ideal é que só tenha acesso quem realmente deva ter acesso, mas é uma maneira de controlar para saber, por exemplo, quem que adicionou alguma exceção, alguma regra para permitir conectar no SQL Server. É só procurar por esse nome aqui, tá bom? Eu estou conectado, tá? Então eu vou abrir uma conexão nova aqui e eu vou abrir um script que eu preparei para cá, tá? Então as regras no contexto de servidor é possível fazer pelo próprio portal do Azure, que eu mostrei aqui, mas também é possível fazer por TSQL, tá? Então, se eu quero consultar as regras existentes no contexto de servidor, eu tenho que estar conectado no contexto do banco de dados master, tá bom? E acessar essa DMV aqui basicamente, Sys Firewall Rules, ok? Se eu acessar essa DMV, eu consigo ver aquela mesma informação que está lá, tá bom? E se eu quiser adicionar uma regra no contexto de servidor, eu posso simplesmente executar essa procedure. É bem didática, tá? Então, SP set Firewall Rule.
eu passo o IP, o início do IP, do range de IP, ou o final. Se for o único IP, eu passo o mesmo IP no início e no fim. Se for um range de IP que eu quero permitir, eu altero aqui e coloco o range, por exemplo, do 90 ao 97, tá? Então vou adicionar uma regra redundante aqui só para mostrar. Então, se eu alterar aqui a página, eu espero ver aquela regra adicional aqui. Então, ele adicionou, tá bom? Assim como se eu quiser deletar, tá bom? Então, por exemplo, eu vou consultar na DMV. Eu quero deletar essa regra específica aqui, tá? Eu vou basicamente usar essa procedure, spdelete file, tá bom? E colocar o nome da regra e vou executar. Se eu consultar de novo da DMV, não existe mais aquela regra. Se eu olhar no portal do Azure, não vai existir aquela regra também, tá? Então, basicamente, é um processo bem simples, tá? O que vale destacar aqui também? Para você fazer test carry no contexto de servidor, existe a necessidade de estar conectado no contexto da base master. Se tentar fazer qualquer uma dessas ações no contexto de banco de dados de usuário, ou seja, qualquer banco de dados que seja diferente da master, uma base de sistema, vai dar erro falar que é inexistente a procedure, a DMV e assim por diante, tá bom? Então, aqui é um exemplo prático de configurar um firewall no contexto de servidor, mas também existe ali a configuração de firewall no contexto de banco de dados. Lembrando que a verificação ocorre primeiro em banco de dados, se não houver, aí sim verifica no contexto de servidor, ok? O que eu vou fazer, tá? Eu simplesmente vou alterar a conexão, tá? Para AdventureWorks LT, que é o banco de dados que eu tenho aqui, que basicamente eu usei uma amostra de dados no portal do Azure na criação desse banco de dados. Aqui, para eu verificar as regras no contexto de banco de dados, eu tenho que usar essa DMV, tá? A Sys Database Firewall aqui, tá bom? Eu não tenho nenhuma regra. Para mim adicionar uma regra, eu vou usar é bem parecido, tá? A diferença que muda aqui de adiciona a palavra, né, database aqui, essa procedure, e eu passo o range de IP. Então, eu vou adicionar o meu IP público à regra de contexto de banco de dados. Se eu quero consultar, está adicionado. Qual que vai ser a didática aqui? Eu adicionei esse IP aqui, tá? Então, eu tenho duas regras. Uma no contexto de banco de dados e uma no contexto de servidor. Eu vou fechar essa conexão e vou fechar aqui a conexão com esse SMS. Vindo aqui no portal do Azure, eu vou deletar essa regra no contexto de servidor. Ou seja, eu tenho, tá, permissão para conectar no banco diretamente, AdventureWorks, mas não tenho permissão para conectar no contexto de servidor, tá bom? Então, o que se espera? Que eu consiga conectar somente no banco de dados AdventureWorks. Se eu tente conectar em outro banco de dados no contexto de servidor, vai falhar essa conexão, ok? Lembrando dessa imagem que eu mostrei um pouco mais adiante. Então, verifica no contexto de banco de dados, se não houver no contexto de servidor. Se não conceder também, vai ser falha da conexão, caso contrário, conecta com sucesso, ok? Então, o que eu fiz? Vou até atualizar a página aqui novamente. Eu não tenho mais permissão para conectar no contexto de servidor, no file, né? Eu só tenho no contexto de banco de dados AdventureWorks LT. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a conexão novamente e vou tentar me conectar aqui, tá bom? Repare que eu não consegui conectar. Ele me direcionou para uma tela para poder adicionar essa regra novamente no contexto de servidor. Aqui mesmo fala sobre isso, tá? Por que se eu tenho no contexto de firewall? Porque esse login, assim como vários outros, a não ser que seja alterado durante a criação desse login, o contexto de banco de dados padrão dessa autenticação é o usuário, a database master, né? A não ser que seja alterado. Então, como está no contexto da database master e não existe uma regra no contexto da database do banco de dados sistema master, não tem essa regra, ele fica no contexto de servidor. Não tem a regra também e eu não consigo autenticar. Se eu quiser usar autenticação no contexto de banco de dados, nesse caso específico, eu tenho que especificar aqui o banco de dados que eu quero conectar. O default vai pegar o default da criação do login, que é o master nesse caso. Se fosse o outro banco de dados, eu conseguiria normalmente. Ou eu simplesmente altero, tá? O que vale ressaltar? Aqui eu já tenho anotado, né? Já tem até histórico aqui o nome do banco de dados. Talvez você pense, eu posso pesquisar, ok? Browse server. Mas isso aqui não dá, na verdade, porque para pesquisar os bancos de dados contra o servidor tem que ter permissão para conectar no servidor para ver os bancos de dados. E realmente é que ele fala, né? Então, a database requer conexão para o servidor, né? Então, vou colocar yes, eu espero que dê erro, porque realmente eu não tenho permissão para conectar no contexto de servidor, do firewall, né? Então, o que eu vou fazer? Então, se não houvesse isso, eu simplesmente poderia vir aqui no portal do Azure, né? Pesquisar por SQL Database.
e ver qual que é o banco de dados que eu tenho, que é esse cara aqui, ó. Adventure Works LT, poderia simplesmente copiar e colar lá. Tente pensar que isso aqui é como se fosse uma string de conexão. Então, quando tem uma string de conexão de uma aplicação, de um serviço para se conectar no banco de dados, é necessário passar o nome do banco de dados. E aqui o SSMS simplesmente pega o default para facilitar a nossa vida. Então, eu vou alterar aqui, né? Vou colocar o Adventure Works LT e vou efetuar a conexão aqui, tá? Obviamente, eu consegui conectar na instância do SQL Server aqui, ok? Ele está se autenticando, ok? Se eu tentar conectar aqui no banco de dados Adventure Works LT, abrir uma conexão para executar uma query, eu vou conseguir normalmente, tá bom? No entanto, se eu tentar abrir uma conexão no contexto da master, eu espero que eu não consiga, porque eu não tenho permissão nesse banco de dados, assim como deu esse erro. É bem simples, na verdade, tá, pessoal? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir aquele arquivo novamente, tá? Então, se eu quiser excluir essa regra que eu tenho no contexto de banco de dados, eu posso usar, tem a regra banco de dados, né, que eu criei, tá o script aqui embaixo. Eu posso simplesmente usar essa procedure aqui para deletar essa regra, passando o nome da regra, ok? Eu vou deletar o nome dessa regra. Se eu tentar se conectar, verificar, né, na verdade, as regras que eu tenho aqui do contexto de banco de dados, eu não tenho mais nenhuma regra, ok? Então, o que, que eu vou fazer? Lembra que eu falei que, por exemplo, aqui esse é um cenário de problema, né? Lembra que para eu tentar criar uma regra no contexto servidor tem que estar na master? Se eu tentar conectar aqui, eu ia falar que deve estar na master. Mas como eu não tenho uma regra de servidor e eu deletei a regra de banco de dados, se eu tentar deletar, alterar o contexto de banco de dados, eu vou conseguir nenhum nem outro, tá bom? Aqui foi um cenário para poder simular isso daqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fechar todas as conexões, porque vai dar erro em tudo, vai travar, porque eu não tenho mais essa permissão de conectar nem no banco e nem no servidor. Vou adicionar meu cliente pelo portal do Azure e salvar novamente, tá? O que, que eu vou fazer? Assim que ele salvar aqui, ok, eu vou alterar a conexão lá e vou mostrar só o adicional, que é o usuário do contexto de banco de dados ali, que é o Contained User Database, tá bom? Então vou alterar aqui a conexão do servidor. Se espera que a gente consiga, ok. Vou vir aqui no contexto de banco de dados, pegar o script novamente e mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, o adicional, tá, pessoal? Que é o que nós não temos no SQL Server Standalone, tá? Que é a criação de um container de database user. É basicamente você criar um usuário com senha, tá? Um usuário é só no contexto de banco de dados. Então, para não ficar um pouco vago, pensa o seguinte, tá? Falando um pouco de SQL Server Standalone. Eu tenho uma instância do SQL Server, que é um SQL Server, né? Um servidor SQL. E aqui eu posso ter vários bancos de dados. Nós temos dois conceitos, o de login e o de usuário. O login, ele permite você se conectar na instância, e o de usuário permite se conectar no banco, né? Então, o usuário vai estar associado a um login. No contexto do Azure, você tem esse mesmo conceito, né? Você tem o login e o usuário, mas adicionalmente é possível você criar um usuário de contained, ou seja, um usuário que consiga se autenticar no banco de dados, né? Diretamente, o que não é possível no standalone, tá? Pessoal, basicamente é isso. Eu acredito que eu consegui mostrar bastante variedade e particularidade da configuração do Firewall. Na verdade, não tem segredo nenhum. Espero que tenham gostado e que tenha ficado bem claro, tá bom? Qualquer dúvida, mande um e-mail, uma mensagem e é isso daí. Abraços.